Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um dia, neste dia que o Senhor fez, e com mais um vídeo aqui no canal para gente dar prosseguimento a este ministério, tá bom? E hoje o tema é possível criar realidades pela palavra. E eu vou trazer esse tema para vocês já diferenciando isso da lei da atração. Porque a lei da atração não é algo bíblico. Porém, a lei da atração, ela usa coisas que estão na palavra de Deus para afirmar a sua ideia, né? Mas não é bem assim. É uma mentira, né? E toda mentira que ela é bem contada, ela conta alguns pontos ali de verdade e outros pontos é mentira. Então você vai sendo envenenado com pequenas gotas de veneno aos poucos. Mas, de fato, as palavras, elas têm um poder de criação, de realidades. E se você vê em Gênesis, Deus, ele criou todas as coisas pela sua palavra. Deus falou e aquilo aconteceu. A gente não é Deus. Porém, a gente cria realidades dentro da nossa cabeça e realidades aqui no mundo de fora que começaram, na verdade, no nosso mundo interior, dentro de nós, na nossa mente, na nossa cabeça. E já começando assim, trazendo para vocês algumas coisas que estão já na escritura falando sobre isso, anotem aí, tá em Provérbios 15:4. A língua benigna é a árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Então, o quanto que a gente tem o poder de morte e de vida pela nossa boca. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque nós criamos realidades a partir da nossa fala. Por quê? Porque toda fala cria em nós a fala. O que a gente fala exterioriza vem já de um pensamento. Nós pensamos algo, falamos disso e produzimos ações a partir desse pensamento que gerou uma fala, que gerou já uma atitude. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos também, porque os pensamentos começam ali no pensamento e vai sendo exteriorizado pelas nossas falas e depois para nossas atitudes. Diz também Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Então, Jesus fala aqui, né, sobre o poder que tem no quanto que quando a gente fala e acredita naquilo que a gente fala. E esse ato de você falar e acreditar no que você está falando, gera uma ação aqui fora. Nada do que a gente vê aqui fora vem do nada. Tudo que você construiu na sua vida, tanto de coisas materiais quanto de coisas imateriais, coisas que vieram de coisas que não são palpáveis, você construiu a partir de uma crença que você construiu. E a partir do momento que a gente tem uma crença e confia e tem convicção naquilo, nós produzimos realidades dentro do nosso mundo aqui exterior, né? Diz em Provérbios 13:3, o que guarda a boca conserva a sua vida. O quanto que a gente costuma falar coisas negativas. E aí você pensa assim, mas só porque eu falei coisa negativa vai acontecer a coisa negativa? Não necessariamente. Porém, você cria cenários para isso. E acaba atraindo isso através de ações que mesmo que você não pense que está fazendo, você está fazendo. Então, assim, tudo desencadeia uma coisa desencadeia outra coisa. É como se fosse aquele negócio do dominó, que você coloca um dominó, aí você empurra um, aí vai todo mundo, todo mundo cai. É tipo isso. Tiago 3:5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo incendeia uma grande floresta. O quanto que a gente tem o poder de produzir dessa morte pela nossa boca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, os mundos e os contextos que a gente cria na nossa cabeça, que às vezes são total ilusão da nossa ótica e deturpada de vida. E aí você cria esses mundos absurdos
na sua cabeça e começa a exteriorizar isso com suas falas, criando cenários fictícios que já estavam na sua cabeça. E há quem ouvir isso, quem ouve esse tipo de coisa e não te conhece, às vezes nem sabe que você está fazendo uma 4ª temporada de uma série que nunca existiu na sua cabeça, vai acreditar em tudo que você está falando. E pode produzir um grande incêndio numa floresta, a depender do que você está falando e produzindo aí na sua mente. Provérbio 12:14. Do fruto da boca o homem se farta do bem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, de falar o mal e sempre ter esta preocupação, sim, de procurar o que há de positivo em nossas palavras. Acreditando naquilo que a gente está falando. Porque aquilo pode não parecer na hora, assim, você pensar, mas só porque eu falei? E aí que a gente cai nesse negócio da lei da atração e fica com um pouco de repulsa, disso, só nada a ver. E de fato, a lei da atração não tem nada a ver com isso, mas se você não produz palavras de vida na sua vida, você o seu cérebro começa a entender daquela forma. Então você começa a viver de acordo com as falas que você tem. Tá vendo? Salmo 34:13. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem o engano. E que é a mesma linha de pensamento aqui. Eu tô trazendo esses versículos para que vocês vejam que isso de você falar besteira e produzir dentro da sua cabeça cenários absurdos ou ter um pensamento negativo e acabar exteriorizando isso com falas e acaba tendo atitudes, e são as atitudes que geram o problema em si, é bíblico. O que não é bíblico, eu vou chegar aqui e vou falar ainda, mas continuando nessa parte bíblica, quando Deus falou para Abraão, Deus falou para ele acreditar na promessa. Então, quando ele mandou ele sair da parentela dele e ir até um lugar que ele não conhecia, ele teve que sair acreditando na palavra de Deus. E falando isso, proclamando isso durante a caminhada dele. Se você ler ali em Gênesis 15, e toda a parte de que Abraão vai começando o ministério dele, a vida dele e toda a missão, ele ouve a palavra de Deus e ele proclama a palavra de Deus para a família dele. Ele fala disso para os outros também. E acredita no que está sendo dito. E isso produz já toda a vida do Abraão. Então a gente tem que falar, a gente tem que acreditar e a gente tem que mudar os nossos pensamentos para aquele sentido. O Davi, antes de ele enfrentar o Golias, ele declarou: o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele acreditou nas palavras dele. E porque ele acreditou, ele formou dentro dele a convicção e a confiança para aquele propósito. E acabou enfrentando o Golias, que era um super gigante, não chegava nem perto, Davi nem chegava perto do Golias. Porque ele acreditou no coração dele. E se você vê nessa parte da Bíblia, os soldados que tinham que enfrentar o Golias, eles estavam fazendo justamente o contrário. Falando que iam morrer, que agora já era, que o Golias chegou, que não tem mais jeito. Essas palavras produziam nele, eles estavam pensando assim, já estavam pensando de forma negativa. Aí eles exteriorizaram isso com palavras e tiveram a ação de não fazer nada, de não agir naquele momento. E aquilo se prolongou muito, aquela guerra se prolongou demais pela falta de atitude deles. Enquanto que chegou o Davi e declarou que ainda naquele dia ele seria entregue nas mãos dele. Porque ele acreditou naquilo que ele falou. Aquilo já formou uma linha de raciocínio nele e ele já acreditou. E tem várias outras situações, tipo Jesus e o centurião, né? Que falou: dize apenas uma palavra e meu servo será curado. O quanto que a palavra de Jesus tinha poder ali e tem poder até hoje. A palavra de Deus, ela tem tanto poder, mas tanto poder, que se você ler a palavra de Deus e acreditar no seu coração, há uma super mudança de vida. Mas você precisa acreditar também no seu coração.
Por isso que diz também na Bíblia que a gente tem que falar, né? Acreditar no nosso coração e proclamar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E porque a gente tem que acreditar nisso, de fato acreditar. Agora, o que a Bíblia não ensina, né? Aí a gente já vai entrar nessa parte de lei da atração. Que você cria qualquer realidade com a sua boca. Você cria qualquer realidade, o que você quiser, porque você fala. Porque assim você acredita. E aí você cria qualquer realidade. E não é isso que a Bíblia entende. Olha só como é um pouquinho diferente. Isso aí que eu tô falando é lei da atração. Ou o poder da mente. Mas o que a Bíblia ensina? Aí que você traça aí a diferença dos dois. A Bíblia ensina que as palavras, elas são sementes. Pensamentos geram atitudes. Então as palavras que você fala, aquilo que você diz, são pequenas sementes que são plantadas e a partir do seu cultivo geram raízes e crescem e geram frutos. É um processo isso, não é da noite pro dia. Então você pega todos os dias, pega a sua sementinha, planta a sua sementinha, rega a sua sementinha. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Aquilo vai criar uma raiz e vai crescer e vai gerar frutos de vida. E, a partir disso, os pensamentos, como eu estava falando, o pensamento gera atitude. Então, você tá lá pensando numa coisa. Você pode pensar que é só um pensamento, mas aquilo vai gerar uma atitude em você. E essa atitude é que vai trazer a sua realidade. Mas tudo começou no seu pensamento. E essas atitudes que você tem vai gerar o seu destino. O resultado de todas essas coisas. Porque começou no seu pensamento. Você começou a falar com a sua boca aquilo. Gerou uma atitude disso. E dessa atitude gerou um resultado na sua vida. E isso é bíblico. Não que você vai falar e vai criar realidades com a sua boca. Olha, eu vou falar aqui e vai criar uma realidade para mim. Não. A palavra de Deus ensina que as nossas palavras, os nossos pensamentos, eles são sementes que a gente vai administrando, se policiando, vigiando seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, suas ações. Você se vigia. E aí, isso é um processo que vai amadurecendo você espiritualmente como pessoa. Essa semente vai gerar uma raiz. A partir do momento que gera uma raiz, você fica bem firmado e gera frutos disso. Então, você gera resultados a partir disso. É um processo. Não é assim, vou falar e vai acontecer. Aí que tá a grande diferença entre lei da atração e a palavra de Deus. Olha, gente, é uma vírgulazinha. E dependendo do seu nível de conhecimento da Bíblia, você super se deixa levar pelo o poder da mente, a lei da atração e coisas místicas desse jeito, sabe? Coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A depender do seu conhecimento bíblico, você vai mergulhar e vai achar, nossa, a lei da atração estava na Bíblia. Não, tem uma diferença e uma diferença boa, como eu disse aqui, né? Então, a lei da atração, ela traz pra gente assim, eu sou o centro e o poder está em mim. Então, tudo começa a partir de mim. Tudo tá comigo. E vamos combinar que isso é um super pensamento difícil pra gente carregar, né? Assim, Deus me livre. A minha vida toda tá no meu controle real. Porque eu tenho um mínimo de paz e descanso, porque eu sei que a minha vida tá aqui, ó, no controle do Senhor. Se amanhã eu acordar e Deus falar, agora tá tudo na tua mão, tá? Eu só vou fazer besteira. Eu prefiro que esteja na mão dele. Mas a lei da atração diz isso. Que a sua vida tá na sua mão. E é tão assim zoado isso, gente, porque assim, se você parar pra pensar, a gente vive num mundo cheio de pessoas, cheio de gente que se encontra, se esbarra e não se vê mais, depois se vê de novo. Vamos supor que eu crio uma realidade com o meu pensamento aqui e tal, meu pensamento muito importante, aquela coisa, sou Deus. E aí, eu vou criar uma realidade dentro da realidade de outra pessoa, porque a gente se conecta, né? Você aí, tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem namorado. Aí você cria lá uma realidade lá na sua história, na sua vida. E aí isso você vai influenciar a vida daquela outra pessoa que também tá com você.
E se a pessoa lá que tá com você não tivesse poder da mente fortalecido aí, que a lei da atração fala, entendeu? Então, não tem nada a ver. É uma bobagem. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Que o poder está em Deus. O poder está em Deus. Mas minhas palavras cooperam com o que eu creio. Então, o poder de tudo está na mão de Deus. Mas as suas palavras vão cooperar para as suas convicções que tem na Bíblia, na palavra de Deus e no próprio Deus. Então, ainda que não saia do jeito que você gostaria que saísse, você está em conformidade com a vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor é essa ou aquela, amém. Isso, pra gente chegar nesse nível de conhecimento, gente, nesse nível de concordância com a providência divina, é todo dia você vai ter que fazer, plantar essa semente, regar essa semente, viver essa semente, cultivar essa semente até que ela faça raízes e frutifique na sua vida. Não é do dia pra noite. Entendeu? Não é do dia pra noite. Então, assim, as nossas palavras, elas nos aproximam do bem e do mal. E já diz na Bíblia, né? O Senhor diz pra gente: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. E Ele coloca à nossa frente essas escolhas e quer que a gente escolha a vida. Só que a gente, para fazer isso, precisa ordenar os nossos pensamentos e as nossas palavras para que gerem atitudes que geram vida. E se você tem pensamentos e palavras que não geram vida, os resultados disso na sua vida práticas não serão de vida, e sim de morte. O quanto que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Ai, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Lendo a palavra de Deus, rezando, orando muito, indo à igreja uma vez por semana lá no domingo, né? Parando de pensar mesmo, real, um momento de escuta. Como Deus fala na Bíblia, né? Muitas vezes, ouve, ó Israel. Ele fala isso o tempo todo, ouve. E a gente tem que parar para ouvir a palavra de Deus. E aquilo entrar em nós, a gente começar a cultivar essa semente, afastando tudo que não é do Senhor, todo pensamento ruim, toda coisa que não é dele, afastando, porque isso não provém de Deus. De Deus provém a vida, de Deus provém a paz, de Deus provém o amor, de Deus é uma maré tranquila. Mesmo que você esteja numa maré de tempestade, ele ainda assim você está numa maré tranquila, porque o Senhor está no barco. Isso sim são palavras que geram vida, né? E também tem, eu não citei aqui, mas tem também um provérbio que fala que acima de todas as coisas, preserve os seus pensamentos, porque é dele que provém todas as fontes de vida. Então, tudo começa na nossa cabeça, passa para nossa boca e vem em atitudes, e essas atitudes provocam um resultado. E que a gente saiba cultivar bons pensamentos e não se deixar levar pelos maus pensamentos. Certo, gente? Então, é esse o vídeo de hoje sobre lei da atração e as palavras que geram realidades na nossa vida de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.